Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, não tem como você me responder, mas eu tenho certeza que o favor de Deus e a graça do Senhor repousa sobre a sua vida se você escolheu viver juntinho dele. Essa é a minha oração toda vez que a gente grava um estudo bíblico para partilhar da palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor alcance o seu coração e que de alguma forma o Espírito de Deus consiga traduzir as verdades da palavra do Senhor diretamente para o seu coração, uma palavra direta para você. Eu tenho uma pergunta que é sobre os planos de Deus para a sua vida, não sei se você já conhece. Muitas pessoas ficam perguntando para si mesmas, o que vai acontecer com a minha vida? Está nas mãos do Senhor, eu tenho que descobrir os planos de Deus, mas será que os planos de Deus estão ocultos? Será que os planos de Deus são alguma coisa que Ele esconde para que a gente não saiba, ou já está tudo revelado e a gente já conhece o plano que Deus tem para nós? Estamos na semana 32 do nosso estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico. Sempre que a gente está estudando, a gente estuda aquilo que a gente está passando, que a gente já passou do nosso circuito bíblico, e hoje, muito especialmente, eu quero falar de um capítulo muito conhecido de muitas pessoas, que é Jeremias capítulo 29. E eu vou ler a partir do versículo 10, mas eu quero falar um pouco antes dele. Mas enquanto você acessa a sua Bíblia aí, para você me acompanhar, eu vou orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu peço que essa palavra alcance o coração das pessoas que estão comigo agora, que o teu favor esteja sobre eles e que o Senhor revele para nós o seu querer e a sua vontade. Que o Senhor nos ensine a viver com o Senhor independente das circunstâncias, porque nós cremos que aquilo que o Senhor tem é melhor do que aquilo que eu tenho. Nos dá essa consciência, fala conosco na palavra, no nome de Jesus. Amém. Jeremias está escrevendo aqui, exilado pela Babilônia. Na Babilônia, já eram exilados, né? O povo de Deus já era cativo. Jeremias está passando por um monte de coisa. E Jeremias é praticamente o João Batista, sabe? Pregando no deserto, falando, a voz que clama no deserto. Ninguém queria ouvir Jeremias. Jeremias, ele falava tudo que o povo não queria ouvir. Ele falava muita coisa, o povo brigava com ele. Quantas vezes Jeremias apanhou, quantas vezes Jeremias foi preso, quantas vezes mandaram Jeremias calar a boca, quantas vezes Jeremias sofreu demais, mas ele era um profeta de Deus, então ele não parava, ele continuava ministrando, continuava falando daquilo que Deus tinha para o povo. O cativeiro da Babilônia era alguma coisa que Deus estava... Era alguma coisa que Deus queria que o povo passasse, para que o povo voltasse o seu coração para ele. No capítulo 29, ele é uma carta aos exilados, as pessoas que estão exiladas, por parte do profeta Jeremias, que escreveu para essas pessoas, propriamente dito, a partir do versículo 4, ele diz palavras do Senhor para o povo. Quando a gente chega, então, aqui no capítulo 29, no versículo 10, que ainda é parte do que Deus falou, o texto eu vou ler do 10 até o versículo 14. Vamos juntos aqui. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, para Jerusalém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração.
eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Glória a Deus pela a sua palavra. Irmãos, no contexto, o povo de Deus, o povo que tinha recebido promessa de prosperidade, o povo que tinha recebido de Deus a palavra de que estaria com eles em todo o tempo, na aliança feita com o povo, essa foi a parte de Deus, a parte da aliança que Deus fez com o povo. Porém, na parte também quando Deus fala, descreve a aliança, ele também responsabiliza os homens de que para que tudo isso acontecesse, todo o favor de Deus, toda a proteção, toda a graça e misericórdia vinda de Deus, eles também precisariam andar nos caminhos que Deus preparou para eles. Ou seja, a aliança de Deus para com os homens tem uma contrapartida da aliança dos homens para com Deus. Estou falando de Velho Testamento, estou falando de aliança de Deus com o povo de Israel. A aliança feita lá com Abraão, a aliança feita propriamente dita, escrita com Moisés. O povo por si, ele se rebelou contra Deus. Isso acho que você deve saber da história. O povo se rebelou. Como? Uma das coisas que Deus falou que não era para fazer é se juntar com outros povos. O que o povo fez? Se juntou com outros povos. Não era para se dar em casamento e nem dar os seus filhos para que casem com pessoas de outros povos. O que o povo fez? O povo fez exatamente o que Deus falou que não era para fazer. Deus falou para que eles não fizessem isso, porque ia misturar cultura, ia misturar deuses, e aí o povo ia adorar outros deuses. Facilmente, o que o povo fez? Esqueceu a Deus e começou a criar ídolos para si, adorar os ídolos que eles viam de outras nações. Com o tempo, o povo rebelde, o povo então pediu rei. Por que pediu rei? Porque Deus já não era mais suficiente para eles como rei. Eles precisavam de um rei, ser humano, como as outras nações tinham reis, seres humanos. Então eles estavam sempre olhando ao redor, procurando a grama do outro sendo muito mais verde do que a deles. Sempre reclamando, sempre murmurando, sempre desobedecendo a Deus. Chegou então o ponto em que depois de muitas promessas, muitos avisos da parte de Deus, o povo então se tornou cativo da Babilônia. O povo foi tomado e aí foi levado cativeiro para o cativeiro da Babilônia. Jeremias está sofrendo muito. Claro, o povo estava sofrendo muito. E ele começa então a profetizar sobre vários aspectos. Falou que começaram a se levantar profetas que profetizaram mentiras para o povo, inclusive para o rei, dizendo que não, Babilônia não vai vir, Babilônia vai ser derrotado. E Jeremias está lá. Não, Babilônia vai pegar todo mundo. Vai todo mundo para o cativeiro. O rei não fica ligado, cara, porque vai dar ruim para você. Se você não se render, se renda, senão você vai morrer. Então ninguém ouvia Jeremias, ninguém ouvia o profeta, e foi acontecendo tudo aquilo que Jeremias havia profetizado em nome de Deus. Aqui, na carta aos exilados, a partir do versículo 4, começam então de novo a ter as promessas do Senhor sobre o que acontecerá no futuro. E aí no versículo 10 que nós lemos, tem a data. Esse cativeiro tinha tempo para acabar. 70 anos. O povo ficaria exilado lá na Babilônia. Para quê? Por que então foi necessário ter exílio? Por que foi necessário o povo ir para o cativeiro? Cativeiro também é plano de Deus para os seus? Deus permite cativeiro para os que Ele ama? Irmãos, biblicamente a resposta é sim. Cativeiro é bom? Não.
Não é. Cativeiro é algo que Deus se agrada? Tenho certeza que não, porque aquele que ama os seus não quer que os seus sejam prisioneiros de outro. Mas cativeiro é necessário para disciplina e educação? Sim. Sim, é necessário. Irmãos, eu tenho aprendido, amigos queridos que estão me vendo e ouvindo agora, eu tenho aprendido que a dor ensina, a disciplina ensina, o desconforto orienta. E nós não podemos descartar a dor, ou o sofrimento, ou o tempo de crise, como alguma coisa que Deus não está, ou não permite. Não é porque causa gosto ruim na boca, desce amargo. Não é porque desce amargo em nós, que não é de Deus. Eu sei que o pessoal da prosperidade, da hipergraça, vai discordar absolutamente de mim. Mas está tudo bem. Biblicamente falando, o Senhor levou o povo para o cativeiro. No final do versículo 14, fala: o lugar onde eu os deportei. Não foi a Babilônia que deportou o povo para o seu lugar. Não, foi Deus. Deus chama Nabucodonosor de servo dele. Ou seja, ele é enviado de Deus para levar o povo para o cativeiro. O cativeiro babilônico foi arquitetado. Estava fazendo parte do plano de Deus para que o povo fosse para o lugar de arrependimento. Então, 70 anos de cativeiro babilônico para que o povo fosse disciplinado, para que o povo aprendesse a olhar para o céu e clamar pelo Deus verdadeiro. Eu paro aqui rapidamente para te fazer perguntas. Eu não sei qual é a estação da sua vida. Eu não conheço você, inclusive. Não sei quem é que está me vendo ou quem é que está me ouvindo. Porém, não importa a estação que você está, o Senhor tem planos maravilhosos para você, mesmo que agora você sinta dor, mesmo que agora você ouça o chicote estalar, mesmo que nesse momento você só enxergue desesperança, por causa do tamanho da dor que você enfrenta ou do tamanho da dor que te passa. Mas eu quero incentivar você a ter esperança não naquilo que você consegue ver, não na circunstância que você está vendo agora, mas no Deus que é dono de qualquer circunstância, que usa qualquer um para fazer a sua vontade ser estabelecida. Usa o ímpio, usa um rei, usa uma mula, usa qualquer um, usa um profeta. Ele usa quem ele quiser porque ele é dono de tudo. Ele sabe de tudo, conhece tudo, controla todas as coisas. 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Há uma promessa para o povo que eu posso fazer um paralelo com a promessa de Jesus que voltará, de que mesmo em tempos onde o mundo jaz no maligno, haverá um tempo de esperança e de bonança com o nosso Salvador Jesus Cristo, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem raiva, nem briga, nem ódio, nem nada mais. E nesse lugar desfrutaremos da absoluta e maravilhosa presença de Deus. Novo céu, nova terra. Um lugar separado para aqueles que, diante de um mundo cativo pelo diabo, não mais um povo, mas um mundo oprimido por Satanás,
nós poderemos desfrutar de graça eterna, de bondade sem fim e de ausência de dor. Porém, é preciso levantar o rosto, não ficar andando de cabeça baixa, lamentando pela vida, mas de cabeça erguida, olhando que uma realidade desastrosa está à nossa volta, porém, a esperança permanece. Porque a esperança, ela é eterna. Porque ela não é alguma coisa circunstancial, baseado naquilo que eu vejo, mas ela está fundamentada na pessoa do Cristo. Você entende isso? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de Deus são conhecidos por Ele. Todo aquele que vive em dependência do Senhor não precisa ficar ansioso. Não precisa correr atrás das suas coisas como se fosse um lunático, alguém que não vai conseguir dormir de noite porque tem que correr atrás de tudo, de sol a sol, de domingo a domingo, como se fosse conquistar o mundo. Os planos de Deus, quando nós fazemos a nossa parte, que é sim trabalhar, é estudar, é buscar a Deus, é conhecer o Senhor e descansar que Ele está provendo enquanto dormimos, é sim vigiar como sentinela, mas confiar que se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia a sentinela. Tudo isso é a nossa parte, mas o lugar do descanso do nosso coração, o lugar de não pecar por ansiedade, não ter ansiedade, isso tem a ver com as minhas decisões de descansar que os planos deles são os melhores do que os meus. E isso foi dito no versículo 11, dentro de um cativeiro. Dentro de um tempo de opressão. Um tempo onde os homens e mulheres desse povo chamado povo de Israel não conseguiam ver esperança. Deus fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Olha que loucura. Em meio à dor, em meio ao cativeiro, Deus falando, ei, calma, eu estou nisso. Os meus planos, sou eu que conheço. Nos meus planos, eu penso em fazer vocês prosperarem e não causar dano em vocês. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando nós descobrimos que os planos de Deus são planos de paz, de prosperidade, de bonança, de alegria, de esperança, de futuro, eu relaxo. Eu paro de lutar, eu paro de ficar brigando, eu me rendo. Tem uma canção que fala, eu me rendo aos seus pés, é tudo que eu preciso. Render aos pés do Senhor é tudo que a gente precisa aprender. Num mundo onde nós precisamos, ao longo de toda a vida, nos esforçar para conquistar as coisas, para viver onde nós vivemos, para fazer o que fazemos, agora a palavra de Deus fala para nós diminuirmos a ansiedade, buscar não viver com elas de modo algum, porque é pecado, é falta de confiança em Deus e aprender a descansar completamente de que o Senhor está cuidando de nós. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os nossos planos são limitados, os nossos planos são egoístas, eles são materialistas. E os planos de Deus são eternos. Mesmo que haja algo material no processo, o material não é relevante para o eterno, a não ser o material se torna um instrumento para abençoar e fazer aquilo que é eterno ser concretizado na vida dos outros.
dinheiro, influência, não é para a nossa glória. Tem que ser para a glória de Deus. Se Ele te deu dinheiro, se Ele te deu influência, você precisa usar isso para abençoar os outros. Você precisa ser generoso e dar do seu dinheiro para as pessoas. Você precisa ser generoso dando da sua influência para os outros, não comercializando a sua influência. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. É bem verdade que esse tempo aqui era uma promessa de futuro. Mas a verdade é que todo aquele que clama ao Senhor, que ora ao Senhor, Ele ouve. No Novo Testamento, nós temos a presença definitiva em nós da presença de Deus, que é o Espírito Santo. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo é selado pelo Espírito Santo da promessa. Há um selo no nosso coração. E é o Espírito Santo que nos ajuda a orar direito, a clamar pelas coisas que são do céu e não pelas coisas que são egoístas nossas, sabe? Ou somente para a nossa glória. Clamar ao Senhor e orar a Ele é um exercício que todo aquele que compreende que os planos de Deus são os melhores, todo aquele que entende isso exercita a oração e o clamor. Vive constantemente fazendo isso porque crê que o Senhor ouve. Lembra do Salmo 40, quando o salmista está desesperado, Davi escrevendo, falando que quando clamou ao Senhor, Ele se inclinou para ele e ouviu o seu grito de socorro. O Senhor nos ama como filhos, nós somos seus filhos. E Ele disse que aquele que clama será respondido. A promessa de Jesus, quando envia o Espírito Santo sobre nós, é de que Ele nos ensinaria as coisas que a gente precisa aprender. E hoje o Espírito Santo de Deus quer ensinar você a descansar, que os planos de Deus são melhores do que os seus. Para isso você precisa clamar ao Senhor, orar ao Senhor, e Ele te ouvirá. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Procurar ao Senhor de todo o coração é uma atitude que não pode ser exercida de outra maneira a não ser integralmente. Não dá para a gente procurar a Deus pela metade, por interesses. Não dá para a gente procurar a Deus porque eu quero conquistar alguma coisa. Não dá. A gente precisa passar de fase nesse lugar, a gente precisa amadurecer. Beleza que quando a gente está sofrendo e está sentindo muita dor, a gente clama mais ao Senhor, é verdade. Mas a gente tem que aprender que depois que passa o tempo da crise, o tempo da dor, a gente tem que continuar buscando tão intensamente ao Senhor quanto no tempo da dor. Como é que você está buscando a Deus? Como é que você está falando com Ele? O que você tem falado com Ele? Como que você está exercitando a sua procura? Ele garante que Ele vai ser encontrado. Versículo 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Absolutamente, irmãos, amigos, queridos, cativeiro é lugar de disciplina, não é lugar de moradia. Cativeiro é lugar de correção, não é lugar de se estabelecer. Tristeza, dor, não é lugar de moradia, é lugar de passagem. E todos nós passamos pela dor, passamos de alguma forma, de algum jeito, pelo lugar do cativeiro. Porque o cativeiro ensina a gente a não ser dono de nós mesmos. Eu não sou dono de mim, eu sou escravo.
Eu preciso me lembrar do Senhor, clamar a Ele, e Ele vai me ouvir, e vai estabelecer a sua vontade sobre o nosso coração. Agora, será que ainda os planos de Deus estão escondidos? Será que no tempo de Jeremias o Senhor não tinha se revelado em Jesus? Mas quando Jesus ele chega, ele começa a falar com a gente, começa a falar com o povo, começa a falar com os judeus, começa a expressar o reino de Deus e falar do reino de Deus aos seus discípulos. Ele começa então a falar dos planos que ele tem para o mundo. Ele revela os seus planos para o mundo. E os planos de Deus para o mundo estão revelados hoje. Pela presença de Jesus no mundo, os planos de Deus estão mais do que escancarados para nós seguirmos. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Que não é plano de mal, é plano de prosperidade. É plano de fazer um futuro para você e para mim, um plano de esperança. Sabe qual é o plano de Deus? Que você conheça a Cristo. Que você se relacione com o Cristo. Que você busque o Cristo. Que você seja transformado pelo Cristo. Que você, a partir disso, brilhe o Cristo para o mundo. Que você faça discípulos de todas as nações. Que você evangelize as pessoas falando de Jesus para o mundo inteiro. Que você seja estratégico na sua maneira de conversar com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Que você glorifique a Deus com um caráter transformado pela ação direta do Espírito Santo. Planos de paz e não de mal. Planos de fazer você prosperar. Não prosperar de ficar jogando dinheiro fora, mas prosperar eternamente. Usar os seus recursos, habilidades, dinheiro para a glória de Jesus. Planos de dar esperança e futuro. Os planos de Deus estão revelados em Jesus para o mundo. Se seguimos a Cristo, andamos com Ele, vivemos exclusivamente uma vida pautada nos planos de Deus para a humanidade. Brilhando, amando a Jesus, a Deus, amando as pessoas. E por amor às pessoas, fazendo discípulos em todo lugar, onde eu estou inserido socialmente, fazendo o que eu faço, normalmente de segunda a segunda, de domingo a domingo, todos os dias da minha vida, todas as horas do meu dia. Os planos de Deus estão contidos em Jesus. Mesmo que você esteja vivendo no cativeiro, Jesus está com você. Clame por Ele. Ele vai te ajudar a aprender o que você tem que aprender nesse tempo de deserto, de sofrimento, de dor. O Senhor quer te fazer livre. Pergunta para Ele como que você pode ser. Pergunta para Ele, de repente alguém vai até você e vai te dar uma palavra. De repente, lendo a Bíblia, você vai ver Deus falando com você. De repente, orando, Ele vai trazer algo na sua cabeça. De repente, dormindo, você vai ter um sonho que vai trazer clareza para o seu coração. Mas o Senhor não vai deixar o seu filho sem resposta. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Quanto mais rápido a gente aprender isso, menos ansiosos viveremos. Melhor viveremos aqui e teremos esperança e um futuro garantido em Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.